graça e a paz de Cristo. Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para podermos aí dar sequência aí em nossas séries de mensagens, né, que estamos elaborando aqui no nosso canal do Ministério OPA. É muito importante que você participe, que você esteja conosco aqui para poder a gente, né, juntos interagirmos dentro da palavra de Deus. O nosso objetivo e propósito sempre é único, é de trazer uma palavra expositiva para você dentro daquilo que Deus quer que você conheça. E estamos aqui para isso, né? Estamos aí com as nossas séries. E antes disso aí, eu queria te pedir carinhosamente que você, né, que ainda não se inscreveu no canal, inscreva no canal, por favor, faça isso aí, inscreva no canal, sinalize o sininho para que você venha sempre receber as notificações que sempre estamos enviando aqui para o canal. E também queria te pedir que você deixe o seu like, ele é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do canal, para que outras pessoas também sejam alcançadas. A plataforma vai entender que esse conteúdo é bom e relevante para outras pessoas também, ok? Você é o nosso missionário, você talvez não possa ir, mas você pode, talvez você não esteja aí, né? Eu queria pregar, mas não consigo pregar, mas você pode nos ajudar a pregar desta forma também, né? Uma forma de um trabalho missionário aí. Vamos lá? Estamos com essa série de mensagens sobre o poder da profecia, né? O poder da profecia. Estamos aí no nosso capítulo 3, né? O poder da profecia, a série, o capítulo 3, que o tema do capítulo 3 é profecia e o encorajamento da igreja. Hoje nós vamos para o nosso bloco 3. São os 4 blocos que falamos sobre esse tema. E hoje vamos para o nosso bloco 3, que o tema é o impacto da profecia em tempos de crise. Gente, é muito importante. Você não tem ideia como ela impacta, né, a nossa vida com as palavras, com as diretrizes de Deus, naquilo que Ele quer sempre falar, e lembrando que Deus, Ele conhece o nosso interior. E por conta disso, Ele sempre vai trazer para a gente uma palavra profética, principalmente quando nós estivermos naquele momento de crise, naquele momento difícil, né? Vamos lá para nossos tópicos aqui. Vamos lá. A palavra profética é um recurso extraordinário que Deus concede ao seu povo para enfrentar tempos de crise com fé, né? Então, a crise existe. E quando a crise vem, a gente temos que tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser feita com fé, acreditando no poder da palavra de Deus. Por isso que é muito importante estarmos sempre prontos, sempre atentos naquilo que Deus está nos falando a cada dia, né? Deixa eu baixar um pouquinho isso aqui, isso. A cada dia. Então, por isso que é importante que você esteja atento, para que você venha ser direcionado por Deus, né? E essa direção vai lhe dar força, vai lhe dar fé, e é o que é mais importante, né? Ela não apenas oferece esperança, mas também instrui, capacita, guia os filhos de Deus para que eles avancem com um propósito, mesmo nas situações mais desafiadoras. Sempre lembrando que tudo tem um propósito. Nada nessa terra é feita aleatoriamente. Deus se esmou, vou fazer. Não é isso. Deus tem sempre um propósito. E vamos nós entender quais são esses propósitos. Para isso, é preciso que a gente esteja atento naquilo que Deus está nos falando. O outro ponto aqui muito importante nos tempos bíblicos, a palavra profética frequentemente emergia em meio às maiores crises enfrentadas pelo povo de Deus. Nós temos aí os profetas, né? Os chamados profetas maiores, os profetas menores, não que eles sejam pequenos em conteúdo de poder, não, é um livro mais, são livros pequenos, né? E são 12 profetas menores e são
4 profetas maiores. Né? Temos ali os profetas e ele sempre aparecia. Também temos outro livro muito interessante, que é o livro de Juízes, né? Que Israel estava naquela gangorra, vai, sobe, desce, e sempre que ele descia, Deus tinha uma palavra, Deus tinha sempre um livramento para dar para eles no tempo de crise, no tempo de problemas que eles enfrentavam. É muito importante isso. Então, os profetas, você vai observar, tanto os maiores como Jeremias, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e como os mais, de Oséias até Malaquias, você vai ver que todos eles sempre estavam trazendo palavras proféticas, palavras de encorajamento para o povo de Israel. Temos também aqueles profetas como Eliseu, Elias, né? Vamos por a ordem, Elias e Eliseu, que também eram homens que estavam trazendo sempre palavras de encorajamento e também de confrontamento, que a gente vai aprender aqui para frente também. Então, é muito importante. O tempo hoje, então, estamos vivendo um momento difícil, onde se a gente dormir um pouquinho, a gente vai sair fora dos propósitos de Deus. Né? Eu falo isso com muita propriedade e a gente tem que estar ligado. Quantas pessoas estão se desviando, não diretamente, mas indiretamente, dos propósitos de Deus. E aí tem as palavras proféticas, que a gente tem que estar atento para ver se a gente está mesmo ligado ou envolvido na palavra de Deus. Outro ponto aqui, em tempos de crise, a profecia é uma ferramenta divina para renovar a visão espiritual. E aí a gente vai desgastando, e aí parece que as coisas vão desmoronando, vão caindo, vão perdendo sentido. É aí que vem a palavra profética para poder nos renovar a visão. Né? Então a gente tem que estar atento também para isso, né? Se a gente vai ficar aí, sabe, perdido no tempo, né? Ou deixando que a própria circunstância nos desgasta de uma tal forma que venha nos tirar, né, do propósito de Deus. Então a palavra profética também tem esse poder de renovar a nossa vida espiritual. Outro ponto aqui, além de trazer direção em tempo de crise, a profecia tem o poder de unir o povo de Deus. O propósito sempre vai ser esse, a união do povo de Deus. Por mais que as coisas não aparentam assim, mas o propósito é esse. Toda a Bíblia, se você for observar, ela tem um único propósito, de unir, de encaixar tudo ali, o povo de Deus um com os outros. O que faz a diferença, o que vai fazer esse desencaixe, é exatamente quando a gente não entra dentro do propósito da profecia, da palavra profética, do poder da profecia, que a qual sempre está nos direcionando a isso. Mesmo porque, se sairmos, saindo desse deslocamento de nós com o povo de Deus, porque está havendo alguma coisa que não está sendo muito legal, muito adequada dentro do contexto bíblico. Então, a gente, aí não tem como, você não vai unir com pessoas que estão fazendo as coisas fora do propósito de Deus. Eu, particularmente, né, eu tenho essa visão. Eu não vou, a pessoa está fora do propósito de Deus, não quer se unir ao propósito de Deus, não quer se voltar pelo propósito de Deus, e eu não posso ficar ali andando com essas pessoas, né? Porque nem tudo aquilo que se fala crente, como Jesus mesmo falou, lá no capítulo 7, do versículo 21 de Mateus, né? Todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não, nem todos. Não vai nessa dizer que eu tenho uma carteirinha de pastor, eu tenho uma carteirinha de obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou presidente, eu sou isso. Não, isso não quer dizer nada, né? Na verdade, não diz nada. Né? O propósito é a união, unir, e a única forma que faz essa união é a palavra de Deus. Nós estamos dentro do propósito. Você vai ver que a igreja primitiva ali, no início do livro de Atos dos Apóstolos, ela estava unida no seu propósito. Quer ver uma coisa interessante? Deixa eu ler para você aqui essa situação, que eu acho interessante que você, né, mesmo até, se quiser, Atos capítulo
capítulo 2. Não ler. Capítulo 2, deixa eu só ver aqui a passagem. Está a partir do versículo 42. Observe só o que diz aqui. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Eles perseveraram na doutrina, no ensinamento bíblico. Né? Então, isso trouxe para eles algumas consequências. E a consequência é, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não tinha nada fora do propósito. Por quê? Porque estavam envolvidos dentro do propósito que era a palavra de Deus. Quando a gente se envolve com isso, as coisas ficam mais práticas. Aí começa alguns quererem andar fora do propósito, andar segundo o seu querer, a sua vontade, né? Achar que estão certos e ainda acham que estão certos. Né? Então, a palavra profética está aqui para isso, para poder nos unirmos. E a profecia uniu o povo ao redor da missão, que a qual foi a transformação, em meio à crise, né, levaram ele à oportunidade de glorificar o nome de Deus. E aqui no finalzinho, que me chama a atenção, que a consequência disso tudo né, que louvando a Deus, no versículo 47, né, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. É o Senhor que acrescenta, mas esse acréscimo que o Senhor nos dá, que dá à igreja, é resultado dessa união. Né? Tanto que eles davam graça, aqui diz aqui que eles tinham simpatia com todo o povo tinha uma simpatia imensa, porque existia ali graça, existia ali tudo já que eu tenho muito falado sobre isso, mas a gente vai continuar nos aprofundando mais ainda sobre a questão da graça. Vamos lá, para terminar, ou melhor, temos ainda 2 pontos ainda. O penúltimo ponto quer dizer, outro aspecto importante da profecia em tempos de crise é a sua capacidade de desmascarar o medo. O medo, ele é um problema, né? Eu tenho um lamento muito grande hoje, numa época, um tempo atrás, existia um livro muito importante sobre a questão dos riscos. Eu não consigo mais achar esse livro, infelizmente. Mas eu creio que Deus vai me dar graça de achar esse livro ainda. E ele falava que nós somos medidos pelos riscos que nós cumprimos. Né? As pessoas não querem correr riscos, e quando não corre risco, eles se tornam covardes. Né? Então, tem que observar isso muito grande. O medo, ele é um problema sério. E a profecia, na verdade, né, esse aspecto dela também nos levar a entender que eu vou em nome de Deus. Eu vou falar em nome de Deus. Assim que eram os homens, como os profetas que falavam em nome de Deus, como o próprio Jeremias, que foi levado até o calabouço não, jogado num poço, né? Por conta que ele não se calava, ele não teve medo de enfrentar, né, os magistrados, os grandes, para falar acerca do que é a verdade. Então, tudo isso aí. Vamos terminar? A palavra profética em tempos de crise não apenas encoraja, mas também desafia. Como nós já acabamos de falar aqui agora, o desafio. E a gente vive por desafios. Se você não vive por desafio, eu tenho algo muito triste para lhe falar, lhe informar. É que você está com problemas. Então, por isso, vamos entrar aí, vamos encarar os desafios que a vida nos proporciona, que o evangelho, que o mundo nos proporciona. Mas para isso, é preciso que a gente entenda. Aí que entra a palavra de Deus. Quando nós nos engajamos a ela, quando nós andamos segundo a sua orientação, as coisas sempre vão funcionar e vão nos levar a entender que o desafio vale a pena. Tá bom, meus queridos? Que Deus nos abençoe a cada dia.
Hoje estamos terminando o bloco 3 e na próxima conversa nossa é sobre o bloco 4, sobre o tema profecia e o encorajamento da igreja. Esse é o capítulo 3, estamos aí caminhando aí para podermos seguir até avante. Deus abençoe, até a próxima nossa conversa aqui, nossa reunião aqui, e você não deixe de deixar o seu like, né, os seus comentários, caso que você quiser fazer. Deus abençoe.